querida e amada torcida vascaína! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É de torcedor para torcedor. E neste vídeo aqui, nós vamos comentar um pouquinho sobre o trabalho de Carille e sobre essa sequência de jogos fora de casa que o Vasco terá nos próximos dias. Se é preocupante ou se não é. Mas antes de começarmos a falar, eu peço aquela curtida e compartilhada nesse vídeo para que mais vascaínos fiquem informados e que o canal Resenha Vasco chegue, atinja mais vascaínos para que essa Resenha Vascaína cresça aqui no YouTube. Lembrando que o Resenha Vasco não é só no YouTube, nós temos todas as redes sociais e temos um site também. Acompanhe a gente por lá, por todas as nossas mídias sociais. Então vamos começar o nosso vídeo aqui, nosso vídeo dessa manhã, para a gente falar um pouquinho do trabalho do Carille. O que vocês estão achando após esse empate melancólico da última terça-feira, de anteontem, contra o Lanús, num jogo muito ruim tecnicamente, taticamente, principalmente em termos ofensivos, onde a equipe vascaína não machucou o adversário, o goleiro adversário não fez uma defesa difícil, não sujou o uniforme, talvez não tenha nem precisado tomar banho após a partida, pois ainda estava perfumado, já que não trabalhou. O Vasco não fez o goleiro argentino trabalhar nessa partida. O que a gente consegue e continua vendo é um time muito espaçado, com linhas espaçadas, que corre um pouquinho errado e quando tem a posse de bola, não tem jogadas coordenadas, não tem passes verticais, é muitos passes laterais, não tem jogadas de facão, não tem jogadas de ultrapassagem, não tem triangulações, e isso faz com que o Vasco não consiga oferecer muito perigo ao adversário. Um jogo em São Januário que era decisivo para o Vasco chegar na próxima rodada como líder da competição. Agora o Vasco continua na segunda colocada da competição e vai decidir fora de casa contra o Lanús, lá na Argentina, quem seguirá na primeira colocação. Lembrando a todos que o primeiro colocado da Sul-Americana é que se classifica. O segundo colocado não se classifica direto para as oitavas de final. O segundo colocado do grupo terá que disputar uma repescagem contra o terceiro colocado vindo da Libertadores. Os eliminados da Libertadores vão fazer um mata-mata contra os segundos colocados da Sul-Americana. Então, anteontem, na terça-feira, o Vasco fez uma péssima partida e deixou escapar a chance de ficar na liderança. E podemos sim dizer que o Carille, nesse jogo, pecou bastante ou ele vem pecando em outros jogos? Acredito que o trabalho do Carille não vem sendo bem feito nesse jogo. O Vasco continuou mostrando suas deficiências ofensivas. O Vasco em vitórias contra Santos Sport também mostrou uma certa dificuldade ofensiva. Venceu, mas não convenceu. Contra o Puerto Cabello, teve até um volume de jogo maior ofensivamente, mas é porque o adversário era muito fraco e fez apenas 1-0. Mas o trabalho do Carille tem que ser contestado. Acredito que, em termos de resultado, ele vem entregando alguns resultados razoáveis para bom, mas em termos de performance, o time vascaíno não vem desempenhando bons jogos. A gente não pode dizer que o Vasco vem jogando bem. É um time muito pobre de ideias e de jogadas coordenadas no ataque, e com isso sofre jogos como aconteceu nessa última terça-feira, empatando em 0-0 com o Lanús e dificultando o caminho do Vasco na Sul-Americana, fazendo com que também o trabalho de Carille continuasse sendo mais contestado pelo torcedor quando ele saiu vaiado na última terça-feira. Agora, para o jogo do final de semana, que começa depois de amanhã, começa a sexta rodada do Brasileirão, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro. Só que vamos analisar, antes disso, essa sequência insana que o Vasco vai ter de 6 jogos fora de casa, uma sequência muito difícil. Já começa, então, na rodada do Brasileirão, que começa depois de amanhã, no sábado. O Vasco, domingo, pega o Cruzeiro. Depois que pegar o Cruzeiro, tem um jogo quinta-feira já pela Copa do Brasil, o jogo de ida da Copa do Brasil, um jogo que o Vasco precisa trazer um resultado importante. O Operário é um adversário difícil, não é um adversário que a gente possa dizer que o Vasco vai ganhar com facilidade. O Vasco tem que entrar focado nesse jogo e trazer um bom resultado lá do Paraná. É um estádio que a pressão da torcida é muito grande, é um torcedor muito ativo, muito presente, o torcedor do Operário. É o atual campeão paranaense, o Vasco vai sofrer com essa partida. Depois o Vasco pega o Palmeiras, o líder do campeonato, disputando o Campeonato Brasileiro na liderança. É um time que recuperou o seu bom futebol. É um outro jogo perigosíssimo que o Vasco vai enfrentar. E ainda, para piorar, o Vasco vai ter que fazer mais outra viagem. Esse jogo será em Brasília. Os dirigentes vascaínos tiveram que vender esse jogo por questões de governança. O Pedrinho informou que ele não gostaria de ter vendido, mas que ele respeita a governança. E o Vasco fará mais uma outra viagem nesses 6 jogos de sequência agora fora de casa. Depois do jogo com o Palmeiras em Brasília, o Vasco faz uma outra viagem longa para a Venezuela, onde ele vai enfrentar o Puerto Cabello, um jogo dificílimo que só a vitória interessa para o Vasco.
Eu digo dificílimo por causa da questão da viagem, do desgaste físico. É uma viagem longa. O Vasco vai vir de um jogo dificílimo contra o Palmeiras, que não teve muita recuperação após o jogo da Copa do Brasil. Se vocês verem aqui, são apenas 2 dias de recuperação que o Vasco vai ter, 3 dias de um jogo para o outro, mais 2 dias de recuperação, porque no dia seguinte, do dia 2 de maio, não tem como treinar. O Vasco só vai ter dia 3 para treinar e já viaja para Brasília. Ou seja, o Vasco vai ter pouco tempo de recuperação para esse jogo contra o Palmeiras, para depois fazer essa viagem longa para a Venezuela. O estádio do Porto Cabeja, lá em cima na Venezuela, não é uma viagem fácil, não é uma viagem tranquila. Tudo bem que não é a altitude que tinha o Melgar, mas é uma viagem muito difícil que o Vasco vai ter que fazer essa viagem longa para depois voltar e ter outro jogo dificílimo, num gramado pesado, num adversário que tem bastante intensidade, que é o Vitória, para chegarmos já nesse jogo decisivo da Sul-Americana contra o Lanús fora de casa, que é uma outra viagem internacional, só que agora para a Argentina, uma viagem um pouco mais tranquila do que como para a Venezuela. Porém, por essa sequência de 6 jogos de fora de casa, eu pergunto a você, torcedor, o que vocês acham? Será que o Carille sobrevive a essa sequência? Será que o Vasco sobrevive a essa sequência? A gente, como vascaíno, a gente quer que o Vasco sobreviva. A gente quer não, o Vasco vai sobreviver, vamos pensar positivo. O Vasco vai sobreviver a essa sequência. Só que a gente fica na expectativa de que o Carille consiga dar rumo nesse trabalho. É um trabalho que não vem tendo rumo. É um trabalho que ele teve 21 dias para fazer a equipe ter um mínimo de coordenação no ataque, mas o Vasco não tem jogadas coordenadas, não tem jogadas de ultrapassagem, não tem jogadas de triangulação, e não tem jogadas de facão, não tem nada. É um time que toca para o lado e pelos lados do campo tenta fazer alguma coisa e joga essa bola para a área para o chamado se vira verrete. Essa é a tática vascaína, essa é a tática do Fábio Carille, que infelizmente no Vasco não vem desempenhando um bom trabalho. Não conheço o trabalho do Carille nos outros clubes, ele pode ter sido bom ou ruim, eu não sei, não me influencio pelos trabalhos anteriores do Carille, porque eu não acompanhei o Carille em outros trabalhos. No Vasco, infelizmente, é um trabalho muito deficiente, é um trabalho que demonstra uns espaços entre as linhas, e a gente tem que questionar, sim, a diretoria vascaína, principalmente o nosso presidente, que foi um excelente comentarista, se ele concorda com a forma que o Vasco está jogando. Eu me lembro que ele sempre falava, quando ele era comentarista, os times de futebol precisam de jogadas coordenadas, precisam ter treinamentos coordenados, jogadas coordenadas. E o Vasco não tem nada disso que ele pregava quando era comentarista. Eu sei que ele não tem que interferir no futebol, ele não tem que mandar nada dentro do futebol, mas ele, como presidente, ele tem que opinar e tem que saber se está sendo bom ou não o trabalho desse técnico para o Vasco. Infelizmente, eu tenho a certeza que o trabalho não está sendo bom, não está sendo bem feito. A gente vê essas linhas espaçadas, jogadores com espaço de campo muito grande para dar sprint, tendo um desgaste físico maior. Na partida de anteontem, na terça-feira, nós vimos o Coutinho vindo pegar a bola no meio dos zagueiros. O Coutinho, que já fisicamente tem algumas deficiências, até agora não está 100% fisicamente, vindo buscar a bola entre os zagueiros para poder tentar alimentar o ataque. E nessas tentativas de vir buscar e correr, chegar no ataque, com 40 minutos do primeiro tempo, o Coutinho já estava cansado. Veio do desgaste do jogo do sábado contra o Flamengo, teve pouco tempo de recuperação, teve. Mas só que um time com treinamento, um time um pouquinho melhor treinado, um time um pouquinho mais bem coordenado, com jogadas coordenadas, com movimentos coordenados, como disse nosso presidente Pedrinho, esse time se desgasta menos. Como o Vasco não tem esses movimentos coordenados, são os movimentos que os jogadores tentam fazer jogadas por conta própria, joga do lado, toca para o lado, tenta, passa, é um time que se desgasta fisicamente. E voltando ao assunto aqui desses 6 jogos, será que o Carille sobrevive? A gente, como vascaíno, espera que o Vasco vença todas. Mas o trabalho do Carille não está sendo bom. A gente vai esperar que o Carille sobreviva porque nós queremos que o Vasco vença. Então, a expectativa é que o Carille sobreviva. Só que o desempenho do time não está bom. Não está bom e nós temos que pensar nisso. Aí, para esse jogo de domingo, nós temos que ver que o Cruzeiro hoje à noite, às 9h30 da noite, quinta-feira, 9h30 da noite, o Cruzeiro vai pegar um jogo dificílimo, vai pegar o Palestino lá no Chile. Ou seja, o Cruzeiro, para esse jogo de domingo, vai ter muito pouco tempo de recuperação. A nossa única dúvida é que a gente não acompanha o Cruzeiro, a gente não sabe se o Cruzeiro vai vir com o time titular ou se vai com o time reserva nesta noite para pegar o Palestino lá no Chile. Porque o Cruzeiro também está numa situação dificílima na Sul-Americana, está com 2 derrotas, é um jogo, na teoria, de vida ou morte para ele, ou seja, ele tem que entrar com o time titular para vencer e manter chance de classificação, ou se ele vai abandonar a Sul-Americana, já que está com 2 derrotas. Então, para esse jogo de domingo, o Vasco, na teoria, é um time que vai ter que estar mais bem preparado fisicamente, com mais intensidade do que o Cruzeiro. E vamos ver como é que vai ser. Se vai ser a desculpa de intensidade
do Vasco por sequência de jogos, que eu reafirmo, eu acho que a intensidade do Vasco, o preparo físico do Vasco não cai tanto assim por conta de um mau trabalho do preparador físico. Eu não vou criticar o preparador físico, eu critico os movimentos desordenados do Vasco. O Vasco não tem movimentos coordenados, os jogadores fazem sprints muito longos, em espaços muito longos, isso cansa muito mais os jogadores. Por isso que com 20 minutos do segundo tempo a gente vê muitos jogadores abrindo o bico. No último jogo, então, que o Vasco teve um tempo de recuperação menor contra o Lanús, você via que o time tinha que dar vários piques para trás para poder acompanhar os contra-ataques do Lanús, eram piques longos, Nuno não aguentou, Coutinho não aguentou, Hugo Moura não aguentou, Jair não aguentou, por causa, além do tempo de recuperação baixo, esse time descoordenado, sem movimentações coordenadas, faz com que os jogadores corram muito mais. Então, galera, esse é o nosso vídeo aqui da manhã desta quinta-feira, essa análise prévia aqui, vocês dão uma olhadinha aqui, comenta aqui o que vocês acham dessa sequência aqui de 6 jogos, se é uma sequência preocupante ou não, se o Carille sobrevive ou não a essa sequência de 6 jogos fora de casa. Eu acredito que é uma sequência preocupante, mas como vascaíno eu espero que ele sobreviva, porque ele sobrevivendo é porque o Vasco teve bons resultados e se manteve vivo nas competições, principalmente aqui na Sul-Americana, que o Vasco tem 2 jogos fora de casa decisivos e que precisa vencer os 2 para poder se classificar em primeiro. Então eu desejo a todos uma boa quinta-feira, vocês fiquem com Deus. Antes de finalizar o vídeo, faça aquela moral, curta, compartilha, inscreva-se aqui no canal, faça essa resenha vascaína chegar para mais vascaínos e que os vascaínos sejam informados de um torcedor para torcedor, que é o nosso método de trabalho aqui nesse canal. Então, uma boa quinta-feira para todos, tenham um bom dia e saudações vascaínas!